A Selic subiu para 14,75% e agora é hora de investir em pré-fixados. A Selic sobe e eu tenho que investir em pré-fixados? Calma que eu explico. Possivelmente, esse será o último aumento que teremos da Selic esse ano, que se manterá assim por um tempo, até vermos ela voltar a cair. Se você olhar o boletim Focus, encerraremos o ano em 14,75% e para os anos seguintes pode chegar a 10%. Mas esse boletim Focus sempre erra. É verdade. O Boletim Focus é sempre um retrato da situação atual. Ele busca prever os dados, como Selic, inflação, cotação do dólar, baseado nas informações que temos no momento. Em um ano, muita coisa pode mudar, o que dirá de mais anos. Mas para reforçar nossa ideia de que as taxas de juros vão cair, podemos olhar também para os investimentos do Tesouro Direto. Eles acompanham as expectativas dos juros futuros. Note que desde fevereiro, quando as taxas do Tesouro chegaram às máximas, acima dos 15%, elas não param de cair. Já foram quase 2% de queda em menos de 3 meses. Isso significa que o mercado já está antecipando a queda da Selic. Inclusive, se você não investiu no Tesouro com essas taxas, dificilmente conseguirá de novo. Parece estranho, mas mesmo a Selic subindo, as taxas continuam caindo justamente porque o mercado está sempre olhando para o futuro. E se você decidir investir em opções atreladas à Selic ou só investir em opções atreladas à Selic, no momento que ela começar a cair, a rentabilidade de seus investimentos também vai cair. Por isso que é um bom momento para os investimentos pré-fixados, para garantir essa rentabilidade com as taxas nesses níveis que já não víamos há quase 20 anos, uma vez que a taxa fica fixa até o vencimento, independentemente da Selic ou dos juros futuros. Mas como você já deve ter notado, as taxas já estão caindo. Será que ainda tem alguma opção boa? A resposta é sim, e a rentabilidade está bem boa mesmo, acima de 20%. Mas é por tempo limitado. Quer saber que opção é essa? Eu vou dizer, mas não antes de pedir que você se inscreva no canal e ative o sininho para ficar sabendo sempre das melhores opções de investimento para fazer seu dinheiro render cada vez mais. E se gostar do vídeo, não vá embora sem deixar o like. Isso é muito importante para que o YouTube espalhe esse conteúdo para mais pessoas e ajude o canal a crescer. Bom, como vimos, mesmo a Selic subindo ou não mais, porém ainda alta, há grande chance de ela começar a cair, o que faz com que os rendimentos atrelados ao CDI passem a render menos. Também já não encontramos facilmente CDBs, LCIs ou LCAs pré-fixados com rendimentos que ultrapassem os 15%. Mas encontrei uma opção por tempo limitado que está com rendimentos superiores a 20%. Vou explicar tudo a partir de agora. Essa opção é a CCB da Alu, que é a maior empresa de assinaturas de eletrônicos da América Latina e que você encontra na plataforma da própria Alu. Mas antes de te mostrar essa oportunidade em renda fixa, que pode te render até 24% ao ano, precisamos entender o que é uma CCB. CCB, Cédula de Crédito Bancário. Na prática funciona semelhante aos CDBs, com algumas diferenças. Ao invés de o banco emitir um título de dívida igual no CDB, na CCB é uma empresa privada que emite um título de dívida, usa o investimento para alavancar sua operação e divide as margens com o investidor. Tudo regulado pelo Banco Central. Uma coisa interessante que eu achei na CCB da Alu é que você não precisa ficar refém de um prazo. Você consegue customizar o seu investimento da forma que melhor atende suas necessidades. Na hora do contrato, você pode escolher o prazo, com o vencimento variando entre 24 e 27 meses, ou seja, mínimo de 2 e máximo 6 anos, e você também pode escolher como quer receber o pagamento, se só no vencimento, que lá eles chamam de CCB Bullet, ideal para um objetivo futuro, e nessa opção é que você vê a força dos juros compostos trabalhando. Mas no final do vídeo eu faço um comparativo e, a depender do prazo escolhido, seu dinheiro investido mais que dobra. Ou você também pode escolher a opção para receber os juros mensais, a CCB Price, essa para quem quer ter uma renda mensal. E o mais interessante é que não importa o prazo escolhido na hora da montagem da sua CCB, se 2 ou 6 anos, a taxa de retorno será sempre a mesma. E por falar em taxa, consegui uma oportunidade de investimento exclusiva para vocês. Como eu vi que muitas opções em renda fixa, como o Tesouro Direto, já estão caindo, pedi para a Alu, parceira do nosso canal, fazer a melhor oferta possível aqui para meus seguidores. Quanto maior o valor inicial de investimento, maior a rentabilidade oferecida. E para conseguir as taxas superiores a 20% ao ano, você precisa investir valores acima de R$30 mil. Nessa primeira faixa, por exemplo, você já tem um rendimento de 20,5%. E essa rentabilidade pode chegar aos 24% para valores maiores. Vou deixar o link na descrição para que você entre em contato com a Alu e conheça as ofertas. Mas Daniel, o que é a Alu? É seguro investir
investir nisso? A Lu é a maior operadora de assinatura de eletrônicos da América Latina. Eles trabalham com o conceito de economia circular, onde você compartilha os bens. A operação da Lu consiste em usar os aportes para comprar os eletrônicos com desconto. Esses eletrônicos são assinados por 3, 4, 5 anos e depois ainda são revendidos no final. Daí o conceito de economia circular. Hoje eles têm mais de 35 mil assinaturas ativas e isso gerou um faturamento total de quase 100 milhões de reais no último ano. E vi no site que tudo é auditado pela RSM e KPMG, uma das maiores empresas de auditoria do mundo. O risco de inadimplência dos aluguéis é quase nulo, uma vez que a Alu faz sempre uma análise de risco muito criteriosa de seus clientes e o índice de renovação é muito elevado, mais de 88%. E como a taxa de renovação é alta, um mesmo aparelho chega a ser renovado até 5 vezes e no final ele ainda é revendido. Então, um exemplo, um aparelho que é vendido no varejo por R$ 7.500, a Alu consegue comprar por um valor até 25% mais barato, já que compra em volume maior. Ao final de 5 ciclos, um aparelho adquirido por R$ 5.700 gerou 14.221 de receita e ainda foi revendido a 2.185, totalizando 16.406 de faturamento. E quanto mais aparelhos a empresa possui, mais ela pode gerar em faturamento. Há inclusive fila de espera para alugar os aparelhos, acredita? E outra coisa que eu achei interessante é que a Alu tem um laboratório próprio de recuperação de aparelhos. Quando eles são devolvidos, passam por um processo de inspeção, sendo restaurados e revendidos ou até mesmo alugados novamente. E para evitar que eles sofram danos, todos os aparelhos das assinaturas são entregues com capinha, película e até proteção contra roubo, furto qualificado e danos. Só com essas informações de inadimplência muito baixa, renovação, restauração, eu já fiquei convencido e investi um pouco aqui na Alu. Mas é bom saber também quais as garantias desse investimento. Apesar de não ter FGC como nos CDBs, uma vez que o FGC é uma garantia de instituições financeiras, e aqui estamos falando de crédito privado, emitido por empresa, ainda assim ela oferece algumas garantias. A carteira de ativos, ou seja, os aparelhos, são a maior garantia. Porém, não são as únicas. Além disso, contam ainda com o aval da empresa e também dos sócios, agregando uma camada extra de segurança ao modelo de investimento. E agora me diz aí o que você achou. Pareceu interessante esse investimento no CCB da Alu? Lembrando, assim como nos CDBs e nas LCIs, o resgate só pode ser feito no vencimento. Então, na hora de investir, escolha um prazo compatível com seu uso no futuro, já que essa flexibilidade de escolha do prazo te dá essa liberdade. E é importante dizer que aqui também há a cobrança do imposto de renda. Então, em um contrato que tem um retorno de 24% ao ano, para cada R$1.000 investidos, em 2 anos você teria 1.457, 3 anos, 1.771, e em 4 anos, 2.159 líquido, mais que dobrando o valor investido. Mas vale reforçar que essa taxa boa assim é uma oferta exclusiva da Alu para os inscritos do canal que investirem a partir de R$30.000. Caso você tenha interesse em conhecer um pouco mais sobre a Alu e até investir, acesse o link na descrição para entrar em contato. Mas essas taxas só são válidas até o dia 23 de maio, então aproveite antes que seja tarde. E se você estiver assistindo o vídeo depois dessa data, você ainda pode clicar no link e falar com o gerente que ele vai passar as taxas atualizadas. E se eu não tiver 30 mil, não posso investir? Pode também. Você pode clicar no link do mesmo jeito, pois tem oportunidades no app com investimentos a partir de R$5.000 com taxas bem superiores às de CDBs e LCAs. Aí antes de finalizar o vídeo, apesar de eu ter falado dos investimentos pré-fixados, que tem a vantagem de a gente saber qual ganho no vencimento, eles só seriam interessantes em cenários em que a inflação e a Selic se mantenham em queda, como vemos nas projeções. Cenários de estresse que podem fazer com que esses índices fiquem ainda mais elevados fariam com que os pré-fixados ficassem em desvantagem, uma vez que eles são fixos e os demais variáveis, e crescem à medida que os índices aumentam. E agora é hora de você deixar sua opinião. Acredita que teremos índices em queda nos próximos anos? Uma inflação mais controlada e uma Selic abaixo dos 10% novamente no futuro? Vai aproveitar alguma dessas opções pré-fixadas? Qual delas você prefere? Fala pra gente aí nos comentários, e se você gostou do vídeo, não vai embora sem deixar o like. Isso é muito importante para o YouTube espalhar esse conteúdo para mais pessoas. Inscreva-se no canal se não for inscrito, ative o sininho e nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço, tchau, tchau!